Graças a Deus que o Senhor tem nos dado nesta noite mais esta oportunidade para estarmos aqui juntos, para estar glorificando e exaltando a Deus na beleza da sua santidade. Nesse segundo dia de festividade, com certeza, Deus já tem honrado, irmão, no sacrifício e a fé de cada irmão, de cada irmã que assim colaboraram para que essa festa, nesta data, fosse realizada. Então, com certeza, Deus já tem honrado a cada um dos irmãos, porque aqui já podemos ouvir, irmãos, e ver testemunhos vivos que aqui aconteceram, que Deus trabalhou nesse trabalho que foi aqui realizado ontem, vai continuar hoje e amanhã também vai continuar, irmãos, operando maravilhas e milagres. E com certeza nesta noite, se nós sairmos dos nossos lares com o mesmo intuito de adorar e exaltar a Deus, Deus também vai realizar nesta noite grandes milagres, maravilhas, por intermédio do seu poder. E com certeza Deus não vai despedir nesta noite ninguém de mãos vazias, mas antes Ele irá fazer algo que lhe apraz, que lhe agrada. E o que agrada a Deus é abençoar os seus filhos que aqui estão para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Gostaria de abrir com os irmãos Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Amém? Amém? Que nos fala desta forma: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Gostaria que toda a igreja repetisse esse versículo comigo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Amém? Nesta noite, irmão, se nós terminarmos o trabalho agora, com certeza Deus já tem aqui, irmãos, abençoado vidas, e com certeza também já tem, irmãos, dado vitória para muitos irmãos aqui nesta noite. Mas nós podemos observar que o Senhor, irmãos, nesta noite, Ele tem o prazer de nos alertar, nos exortar acerca, irmãos, de várias ou de algumas tentações ou provações que nós passamos no nosso dia a dia. E não é diferente, irmãos, dos nossos irmãos que há alguns anos atrás sofreram, e nós também sofremos essas perseguições. Mas a Bíblia nesta noite nos relata que bem-aventurados somos nós nesta noite que sofremos tal coisa por amor, irmãos, desse nome tão maravilhoso que é o nome de Jesus. Então nesta noite, nós que estamos aqui, irmãos, para prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória, pode ter certeza que até o término desse trabalho, Deus, irmãos, vai abrir os céus e vai nos dar aquilo que nós almejamos, ou que nós buscamos, irmãos, durante esse período. As irmãs intercederam, oraram, buscaram a Deus para que isso fosse realizado nesta noite. Então nesta noite pode ter certeza que o Senhor se encontra presente aqui nesse lugar. Ontem nós ouvimos falar de uma mulher que um valor excelente relatado na Bíblia, e nesta noite nós vamos falar de uma outra mulher também que, irmãos, teve a sua vitória alcançada quando, assim, em meio à dificuldade, ela perseverou em buscar a Deus e alcançou a vitória na sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Vamos ler nessa noite, para nós aqui meditarmos também nesta mulher que recebeu a vitória da parte do Senhor, nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 9. Os irmãos acharam? Amém. Que nos fala assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva que não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao qual o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele tem escolhido um povo zeloso e de boas obras, e nesta noite está aqui para adorar e bendizer o nome desse Senhor. Como nós falamos, em meio à dificuldade, em meio às provações, em meio todo o vendaval que cerca nossas vidas, nós temos um Deus que vela, que cuida, irmãos, pelas nossas vidas. E nesta noite feliz, irmãos, as irmãs, como já ouvimos ontem à noite, por esse tema tão maravilhoso, igual o nosso pastor Oswaldo falou ontem, um tema atual, porque ele tem uma relação com as nossas vidas, desde o momento que nós aceitamos a Cristo, até o momento de nós partirmos e estarmos com Ele na glória. Nesta noite nós podemos observar aqui esta passagem onde essa mulher também passou por situações difíceis, mas o interessante, irmãos, como nós lemos no título desse tema, que bem-aventurado, e aqui ela foi bem-aventurada em perseverar e confiar na palavra do Senhor, e ela teve a sinceridade, não saiu, irmãos, do seu objetivo, que era ter, irmãos, um filho, que era desejar, que ela desejava ter esse filho a todo custo, mas segundo o coração e a vontade de Deus. Mas nós observamos aqui a dificuldade que ela atravessou por ela nos desejar alcançar essa bênção. Mesmo assim, nos dias atuais que nós vivemos hoje, quando eu e você colocamos em nosso coração em buscarmos algo da parte de Deus, seja qual for a bênção, seja qual for o nosso objetivo, se levantam os obstáculos e as barreiras para tentar nos impedir, para tentar nos afastar. Mas a Bíblia diz que aquele que persevera, aquele que continua, não para, irmãos, esse chega até o fim, alcança a vitória para as suas vidas. Como nós ouvimos aqui na noite de ontem, que não é, irmãos, aleluia, coletivo para dar ao primeiro que chegar, mas todos quantos, irmãos, chegarem, irmãos, e atravessarem, aleluia, a faixa aonde está determinado que ali é a sua, aleluia, vitória, o término da sua carreira. Mas nesta noite, aleluia, eu tenho uma certeza e a convicção de uma coisa, que o mesmo Deus que abriu a madre de Ana é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para gerar em mim e em você uma bênção sobreexcelente, uma bênção sobrenatural. O mesmo Deus que gerou essa bênção no reino de Ana é o mesmo Deus que nesta noite, irmãos, está gerando bênção, aleluia, na minha vida e na sua vida. E hoje também possa ser que tem pessoas aqui que essa bênção ela já foi gerada, aleluia, hoje está dando a luz e você está recebendo a vitória na sua vida. Hoje você está contando, irmãos, a vitória por intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo desse Senhor. Em meio à dificuldade,
em meio aos problemas, como nós vemos uma passagem aonde Jesus dormia em um barco tranquilo, enquanto os discípulos estavam desesperados diante de uma situação difícil, de um vendaval, de uma tempestade que está quase levando o barco deles ao naufragar. Mas Deus, irmãos, nesta noite Ele quer nos conscientizar que mesmo em meio à tentação, que mesmo em meio às lutas e aos problemas, Ele quer nos dar tranquilidade. Ele quer, irmãos, nesta noite dar a mim e a você uma consciência que nosso Deus, Ele pode sim abençoar as nossas vidas. E hoje é uma noite de vitória, onde Ele marcou esse encontro conosco aqui nesse lugar para nos abençoar nesta noite. Aqui nós vemos a vida de um homem que com duas esposas, sendo a primeira Ana e a segunda Penina, mas nós podemos observar que naquela época a mulher que não podia dar à luz a filhos, irmãos, ela tinha uma dificuldade muito grande diante da sociedade, diante da família, até mesmo diante do seu esposo. Mas nós vemos que por essa dificuldade, essa mulher passou a sofrer perseguições da sua adversária, vamos dizer assim, porque por isso que ela perseguia, por isso que ela estava a todo momento afrontando, enfrentando, irmãos, a Ana, porque ela não poderia dar filho ao seu esposo. E ali se travou-se uma batalha física e espiritual. Porque se fosse nos dias atuais, nós poderíamos dizer, numa batalha dessa, que Ana, irmãos, ela sofria ou estava sofrendo de depressão. Porque, pensa bem, dentro, irmãos, de um lar onde a perseguição era constante na sua vida, a todo momento ela tinha uma afronta da sua adversária, porque ela já aproveitava esses momentos para poder, irmãos, tirar a atenção de Ana. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, que Ana nunca fugiu do seu objetivo, nunca deixou de buscar a Deus diante da situação, que ela nunca, irmãos, perdeu o foco da sua vida, mas ela teve um objetivo. E a Bíblia diz que ela perseverou, insistiu em orar, em buscar a Deus mesmo diante da dificuldade. Essa é a diferença do homem ou da mulher quando está diante da adversidade, se põe a orar. Porque quando ele se coloca a orar, irmãos, Deus está atento ao clamor, à sua voz, para ele enviar socorro na hora oportuna, para ele enviar socorro no momento certo. E nesta noite, irmãos, o Senhor, aleluia, está com os seus ouvidos atentos, com os seus olhos, irmãos, fixos a este lugar, para ouvir o meu clamor, para ouvir, aleluia, a sua voz, e também te observar nesta noite qual é a sua atitude em relação a tudo isso. É em perseverar, em buscar a Deus, em insistir, adorar o seu nome, ou é desistir, ou é em parar, ou é em desanimar. Não, que nós não venhamos ficar com essa segunda parte, mas que nós venhamos, irmãos, ficar com a primeira, em buscar a Deus, em perseverar, em orar, em buscar ao Senhor constantemente, para alcançarmos de Deus a nossa vitória, para alcançarmos de Deus a nossa bênção. Aleluia. E nós observamos aqui, aleluia, aqui havia um propósito de Deus na vida daquela mulher. É mesmo assim nos dias atuais, há um propósito de Deus para as nossas vidas. Não temos luta por acaso. Isso não existe na vida do crente. Quando nós passamos por qualquer adversidade, qualquer provação, por qualquer vale que nós estamos passando, ou deserto que estamos caminhando, há um propósito de Deus para as nossas vidas. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. E nesta noite, tenha certeza de uma coisa: o que eu estou passando, o que você está passando, há um propósito de Deus na sua vida e na minha vida. E nesta noite, quem sabe a noite que Deus marcou
para desvendar, irmãos, esse mistério na minha vida e na sua vida também nesta noite. Quem sabe é hoje que Deus marcou